pessoal? Então, continuando a aula, classificação dos óxidos. Bom, primeiro, uma classificação geral que a gente já viu na aula anterior. A gente já viu que os óxidos são classificados em moleculares quando eles têm a presença de um não metal junto com o oxigênio e iônicos quando ele tem a presença de um metal. Então, no geralzão, moleculares não metal, iônicos metálicos. Agora, a gente pode classificar também os óxidos em ácidos, básicos, anfóteros, neutros e peróxidos. Começando aqui pelos óxidos ácidos, que também podem ser conhecidos como anidridos. Por que anidridos? Porque é um ácido que foi desidratado, ou seja, eu retirei água do meu ácido e obtive o meu óxido, por isso do nome anidrido, ok? Então, se ele é um óxido ácido, ele vai se comportar como se ele fosse um ácido. Se ele estiver na presença de água, ele volta a ser o ácido que originou ele, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos o que? Nós temos um óxido ácido mais água formando um ácido, certo? Então, quando nós temos um óxido ácido reagindo com água, ele volta ao ácido que deu origem a ele. Ao mesmo tempo, se eu tiver um óxido ácido reagindo com uma base, que é o caso do hidróxido de cálcio, então nós temos a formação de um sal mais água, ok? Por isso que a gente fala que se o óxido é ácido, ele vai se comportar como se ele fosse um ácido, ou seja, na presença de uma base, ele vai reagir, vai formar um sal e vai formar água junto com ele, tá ok? Então, óxido ácido, se ele estiver na presença de água, ele volta ao ácido que originou ele, e se ele estiver na presença de uma base, ele vai formar sal e água, beleza? Agora, quando é que eu tenho um óxido básico? Bom, os óxidos básicos, eles se comportam literalmente como se ele fosse uma base. Como exemplo, eu estou colocando aqui, ó, Na2O, CaO, MgO, tá? Então são óxidos básicos. Os óxidos básicos, por exemplo, quando ele reage também na presença de água, ele forma a base que originou ele, assim como a gente viu no ácido. Então, sempre que eu tiver um óxido básico na presença de água, eu vou formar a base que originou ele, tá ok? Então, óxido básico mais água forma base. Agora, se eu tiver um óxido básico na presença de um ácido, o que eu vou formar? Bom, se quando eu tinha um óxido ácido reagia com base, formava sal e água, se eu tiver um óxido básico e reagir na presença de um ácido, também tem que formar sal e água. Por quê? Assim como o óxido ácido se comporta como se fosse um ácido, o óxido básico também se comporta como se ele fosse uma base. Beleza? Então, esses são os dois mais simples. Se vocês repararem também, os óxidos ácidos, eles estão sempre na presença de não metais, enquanto os óxidos básicos, eles estão na presença de metais. Então, dessa forma, já fica fácil de eu reconhecer e diferenciar óxidos ácidos de óxidos básicos. Beleza? Agora, quando eu tenho óxidos anfóteros, o que significa o termo anfótero? Significa que ele se comporta tanto como um ácido quanto como uma base, beleza? Sendo assim, os óxidos ácidos, ao reagir com uma base, formavam sal e água. Os óxidos básicos, ao reagir com ácidos, formavam sal e água. Então, no caso dos óxidos anfóteros, nós
aminoácido ou base, ou seja, ele pode tanto reagir com uma base e formar sal e água, quanto ele pode reagir com um ácido e também formar sal e água, tá? Então essa é a diferença dos óxidos anfóteros para os outros. Ele tem essa propriedade de quê? De reagir tanto com um ácido ou uma base e nessa reação formar tanto sal quanto água. Agora, existem 4 óxidos aí que são classificados como óxidos neutros, ou seja, eles não reagem com nada. Eu coloco até como observação, eles não reagem com a água, tá? Então, eles são esses 4 aqui. Esses 4 óxidos, a água principal dela, depois, monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono, monóxido de dinitrogênio, eles vão se comportar como neutros. Eles não reagem com nada, ok? Dentre os 4, só existem os 4? Sim. Então vocês têm que lembrar desses 4 óxidos aqui. O monóxido de nitrogênio vocês já viram quando vocês estudaram quem? O ciclo do nitrogênio. Lembra quando a gente fazia o ciclo do nitrogênio e lá dentro dele a gente mostrava o caminho que o nitrogênio seguia? E o primeiro caminho era pelos nódulos das raízes das plantas. Os nódulos das raízes das plantas tinham as bactérias fixadoras. As bactérias fixadoras, o que elas faziam? Elas retiravam o nitrogênio do ar e absorviam ele dessa forma aqui, tá? Então esse monóxido de nitrogênio aqui, ele vai se encontrar lá no ciclo do nitrogênio. Agora, esse cara aqui, ele é o monóxido de carbono. Onde eu encontro o monóxido de carbono? Monóxido de carbono é quando eu tenho uma combustão incompleta, certo? A gente viu já a combustão completa e a combustão incompleta. No caso, quando eu tenho uma combustão incompleta, eu tenho a formação desse composto extremamente tóxico, tá? Uma pessoa que inala monóxido de carbono, ele pode morrer de asfixia, certo? A quantidade mínima disso daqui já pode levar uma pessoa à morte. E onde eu encontro ele? Numa combustão incompleta. Agora, esse último aqui N2O, monóxido de dinitrogênio. Onde que vocês já ouviram falar desse monóxido de dinitrogênio? Nitro, tá? Ele é um agente que vai melhorar a explosão, ele vai dar um impacto forte, né? Então eu tenho esses 4 óxidos aqui: água, monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Somente os 4 classificados como óxidos neutros. Retomando, o último aqui, pessoal, peróxido. Peróxido é quando eu tenho 2 oxigênios que estão ligados entre si e se conectam a outro elemento. Então, por exemplo, aqui um peróxido muito famoso é a água oxigenada. Peróxido de hidrogênio, tá ok? O peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, ele tem a presença de 2 oxigênios com a carga de apenas 1. Igual a gente pode ver aqui, 2 oxigênios ligados entre si antes de se conectar a outro elemento. Então a gente pode escrever ele também dessa forma, O2 menos 2, porque a gente sabe que a carga de um oxigênio já é menos 2. Então se eu tenho o oxigênio com a carga menos 2, significa que eu tenho 2 dele. Olha aqui, como eu reconheço então um peróxido de hidrogênio? Sempre que vocês baterem o olho, vocês têm que lembrar do seguinte: as substâncias são formadas pelo cruzamento das cargas. Se eu descruzar o 2 para cá, o hidrogênio seria mais 2. Existe hidrogênio mais 2? Não existe. Quando eu reparo nisso, eu percebo que isso daqui só pode ser um peróxido. E ele veio de um cruzamento, onde eu tinha H+, e O2 menos 2. Ou seja, eu já tinha 2 oxigênios antes do cruzamento ser formado.
Tá? Por quê? Quando eu cruzo isso daqui, o 2 vem para cá, ficando H2, e o 1 vem para cá. 1 a gente não representa, então eu tenho H2O2, peróxido. Então, sempre quando vocês forem analisar e vocês ficarem com dúvida se é ou se não é um peróxido, descruza as cargas. Se você perceber que o elemento que está acompanhando o oxigênio não possui aquela carga, então provavelmente ele é um peróxido. Mas para isso vocês precisam analisar o composto. Beleza? Então esses são as classificações dos óxidos: ácidos, básicos, anfóteros, neutros e peróxidos. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Valeu!